Olá, eu sou a Fabiana, né? Hoje a gente vai ter um bate-papo um pouquinho sobre avaliação, né? Então, a avaliação por competência. Então, é interessante que a gente pensar um pouquinho, né? Nós gostamos de ser avaliados, né? Sempre quando falamos em avaliação, dá um certo frio na barriga, dá um certo medo, né? Dá uma certa insegurança. Então, o nosso aluno também deve sentir a mesma coisa. E como trabalhar isso de maneira produtiva para que o nosso aluno consiga perceber o que realmente é a função da avaliação, não a avaliação punitiva, mas a avaliação para mostrar o que ele está errando, o que ele precisa fazer para melhorar, né? E até para o professor também, nós professores também sabemos o caminho que a gente tem que percorrer ou mudar, né? Direcionar para atingir o nosso objetivo. Então é muito importante a gente pensar no processo de avaliação, né? E a avaliação por competência, ela tende a fazer o quê? Que a gente não que a gente não pune o aluno várias vezes, né? Então a gente percebe muitas vezes que, vamos supor, numa redação, o aluno comete bastante erros ortográficos e erros gramaticais. E você olha a redação, mesmo a redação estando dentro do tema, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão, você olha com outro olhar, você fala, nossa, né, ele escreve muito mal, por exemplo, eu não posso aqui, eu vou dar vou dar 2, né? E se acaba penalizando por esse erro várias vezes. Então é interessante pensar na avaliação por competência como uma oportunidade, né, do aluno rever aquela competência que ele está com mais dificuldade e da gente perceber qual trabalho, qual a trajetória a gente tem que utilizar naquela turma ou com aquele aluno, né? Aparece como uma reincidência, uma dificuldade, por exemplo, de ortografia, aparece como uma reincidência, uma dificuldade, por exemplo, de repertório, né, de autoria. Então, é a gente pensar nisso, né? A gente tem como exemplo, estou utilizando aí a redação, né, por ser professora de português, por também perceber, né, o que é pedido e o que é avaliado. A gente tem aí no exame nacional, né, o Enem, que acaba trabalhando por competência. Então, isso faz com que as pessoas acabem olhando a competência por esse lado. Mas é interessante também perceber que esse estudo de avaliação vem com vários estudiosos, né, Paulo Freire, Lucrezia, e é interessante a gente pensar desse jeito, né? Só um convite para uma reflexão. E é interessante também nós percebemos a importância, né, de nós professores direcionar e fazer com que os alunos se envolvam naquele processo, né? Paulo Freire critica a educação bancária, né? E às vezes a gente acaba fazendo isso, de depositar o conhecimento, o que a gente julga certo, o que a gente acha que é certo ou não, né? E mais uma vez colocando para a língua portuguesa, é interessante pensar que quando a gente vê um problema de ortográfico, isso chama muito atenção. Mas o problema de ortografia é um problema mais fácil de ser resolvido do que um problema de repertório, do que um problema de desenvolvimento, né? O problema de ortografia, com as regras, o aluno consegue sanar esse problema. Agora, um problema de repertório, o processo é mais demorado, um problema de construção da ideia, né, vai fazendo com que demore mais tempo. O de ortografia, com algumas regras, você consegue amenizar esse problema. Então é interessante que às vezes a aparência, né, e isso em todos os âmbitos da nossa vida, ela chama atenção, mas é muito mais difícil a gente sanar uma dificuldade interna do que a externa. Então, é interessante o trabalho do professor olhar até a avaliação como uma avaliação diagnóstica e não uma avaliação punitiva e pensar,
mas se o aluno for bem nas competências, ele tem o prêmio, né? A gente não tem o prêmio quando a gente faz um trabalho bem feito, quando a gente acorda cedo e depois, no fim do dia, a gente tem uma noite boa de sono, ou no final do mês a gente tem o nosso salário. Então é interessante pensar que a promoção ela acaba sendo um prêmio, né? E não a não aprovação como uma punição, e sim como, olha, a gente precisa melhorar aqui o nosso trabalho como professor e o trabalho dos alunos, né? Então é interessante que o indivíduo também perceba que ele tem parcela nesse processo, que ele é uma chave fundamental nesse processo, mas o professor possui as ferramentas e deve direcionar esse caminho. Né? Aqui foi só um bate-papo, falando um pouquinho da avaliação por competência. Espero que vocês leiam mais sobre os teóricos, né, e sobre essa nova tendência, que acaba não sendo tão nova assim, mas para não penalizar por muitas vezes aquela dificuldade. Então é importante a gente ter essa noção aqui. Muito obrigada e até mais.